E eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia comigo lá no livro de Josué, Josué capítulo 24, versículo 15, amém? Nós, no sábado, encerramos a mensagem com esse texto e eu quero dar continuidade nele, amém? Josué, então, capítulo 24, versículo 15. A palavra de Deus diz assim, ó: se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Amém? Até aqui. Feche os teus olhos, por favor. Pai, nós, mais uma vez, nos alegramos tanto de estar diante da Tua santa presença. Pai, não há lugar melhor do que a Tua presença. A verdade é essa, Deus. Não há nada de mais precioso que possa haver nesta terra do que adorar e exaltar o Teu nome. Na verdade, Deus, o Senhor nos criou para isso. Cada um de nós fomos criados pelo Senhor para sermos adoradores Teus, Pai. Quando eu olho para a natureza, Deus, eu vejo o quanto a natureza Te obedece e Te adora. E quando eu olho para o homem, eu vejo o quanto ele é rebelde e o quanto ele não Te adora. E eu peço ao Senhor, Deus, que cada dia nos ajude a entendermos isso, o propósito de nossa existência na terra, que é adorar e exaltar o Teu nome, Pai. Deus, nesse momento eu peço ao Senhor que esteja conosco aqui, nos guiando através da Tua palavra, nos levando a entender o plano e o propósito que o Senhor tem para nós nesta noite. Eu creio, Deus, que todos que estão aqui, aqueles que estão nos ouvindo, escolheram estar aqui, escolheram estar diante da Tua presença. E a Tua palavra diz que aqueles que se aproximam de Ti, o Senhor também se aproxima deles. Então nesta noite, Senhor, visita-nos com poder, Pai. Nesta noite, ministra aos nossos corações. Meu Deus, como indivíduo, como pessoa, como filho e filha Teu, trata o nosso coração. Que a Tua palavra ela penetre no mais profundo e íntimo do nosso coração, Pai. E ela venha nos levar a um lugar de mudança, a um lugar de conflito conosco mesmo, Senhor. Porque esse é o objetivo da Tua palavra. Eu oro, Pai, repreendendo toda preocupação, eu oro repreendendo todo medo, eu oro repreendendo toda ansiedade, Senhor. Eu oro repreendendo tudo aquilo que de alguma maneira se levanta agora para tentar roubar a semente que será semeada. E eu dou uma ordem a você: saia agora, em nome de Jesus. Recue agora, em nome de Jesus, para que a palavra do Senhor ela se manifeste no meio do povo e leve cada um dos Teus filhos e filhas a uma mudança e uma transformação plena na vida deles e na família deles, Pai. Eu dou ao Senhor toda a honra e toda a glória, porque só o Senhor é merecedor desta honra e desta glória. E reconheço que sem o Senhor eu nada posso fazer. Eis-me aqui, use-me do Teu jeito e da Tua maneira, Senhor. Assim eu oro, agradecendo, em nome de Jesus, amém. Amém? Podem se assentar, glória a Deus. Eu queria, na verdade, antes de entrarmos especificamente na palavra, né? Eu queria, na verdade, me retratar. No sábado, né, nós tivemos aqui o evento das crianças, né? E quando eu cheguei em casa, a Rose falou para mim, ela falou: olha, você disse algumas coisas, mas não disse outras, né? E então eu quero me retratar com relação a isso, né? Na verdade, o que eu quis dizer ali no sábado era dando ênfase para o que a Silvânia havia feito com a vida do João numa semeadura no passado, né? E eu acabei depois falando que o Isaac era um fruto daquilo, mas não falei das outras crianças, né? Mas na verdade todas elas são muito importantes para nós. Na verdade, eu até depois comentando com a Lia, para mim ver as crianças ministrando aqui é o poder de Deus na terra.
é a glória de Deus na terra. Isso é o que agrada o coração de Deus. Isso é o que move o coração de Deus. Nós ficamos perdidos em tantas coisas, né? Nós estamos às vezes preocupados com tantas coisas, quando na verdade coisas tão pequenas e simples como essa, move a mão de Deus e é o poder de Deus manifesto na terra. Amém? Então, eu quero pedir perdão, talvez um pai, uma mãe, né, pensa, poxa, mas o pastor deu ênfase ao Isaac. Não, eu não dei ênfase ao Isaac, de forma nenhuma, né? Na verdade, o que eu queria mesmo era dizer, né, a importância de uma semeadura que foi feita há muitos anos atrás, e que frutificou, e o fruto aqui está produzindo, e produzindo outros frutos, né? Então, o que eu quero, mais uma vez, enfatizar é, que ainda que você não veja, ainda que você não saiba o que vai acontecer, semeie, aproveite as oportunidades e semeie. Aonde você puder, semeie a palavra de Deus, semeie o amor de Deus, porque certamente o Senhor, Ele vai dar o crescimento. Às vezes você nem vai ver, a Silvânia teve a oportunidade, né, de ver esse fruto aqui, né? Mas talvez quantas vidas, né, nós vamos semeando ao longo de uma caminhada e nós nem sabemos o que aconteceu, mas nós sabemos de uma coisa, o Senhor, Ele trabalha de uma forma muito especial. E não tenho dúvida que no tempo certo Ele vai fazer com que aquela semente que você semeou, ela produza, ela frutifique na vida das pessoas, amém? Glória a Deus. Eu quero voltar então para a palavra, e nós vamos seguir falando sobre família, né? E o assunto de hoje é discipulando a minha família. Discipulando a minha família. Eu vou iniciar hoje e quero encerrar sábado, amém? Então, essa mensagem de hoje é uma parte de uma mensagem maior que vai terminar no sábado. Este nome, discipulado, é um nome que cada vez mais tem se tornado recorrente, conhecido no meio cristão, né? Você escuta falar sobre discipulado por todos os lados, né? Alguns entendem o que estão fazendo, outros eu vejo que não, mas é como se fosse um nome que cada vez mais tem ganhado força no meio cristão, no meio evangélico. Mas a pergunta é, o que é de fato o discipulado? O que é esse bendito discipulado? Então, deixa eu esclarecer para você. Discipulado é crescimento intencional. A palavra discipulado, ela tem um significado. Para mim, o significado dela perfeito é crescimento intencional. Tem que haver um alvo, tem que haver um objetivo. Senão não é discipulado. Não faz sentido. Por quê? Porque Jesus, Ele veio para essa terra, e Ele andou nessa terra, escolheu 12 homens, para andar com Ele, ao lado dEle, por 3 anos, e nesses 3 anos, Jesus tinha objetivos, alvos para esses homens. Eles não andaram com Jesus. Jesus não veio aqui na terra para montar o clube de Jesus. Nós temos o clubinho de Jesus, Jesus e mais 12, e a gente vai para lá junto, e passeia para cá junto, e fica junto, é tão gostoso. Infelizmente, alguns entendem que discipulado seja isso, um clube, mas Jesus nos mostra que discipulado não é clube, e eu também não estou contra nada disso, ok? Quem gosta de estar junto, está tudo bem, isso é uma outra coisa, mas o discipulado, ele tem a intenção do crescimento. Então Jesus estava com aqueles homens com um propósito, levá-los a implantar o reino de Deus quando ele voltasse para o Pai. Então ele precisava fazer com que aqueles homens entendessem o trabalho que eles teriam para colocar em prática após o regresso dele, o retorno dele. Então o discipulado, ele tem esse propósito, o crescimento intencional. Se não houver a intenção de crescer, não há discipulado. Se você estiver caminhando com alguém que não visa um crescimento para você, intencional mesmo, não faz sentido caminhar junto. Tem que haver o propósito do crescimento, amém? E a minha pergunta nessa noite é, você tem um alvo para a sua família? Porque se o discipulado, ele é intencional, ele é um crescimento intencional, e para se crescer é necessário se ter um alvo. Tem em todas as áreas, irmãos, em tudo na sua vida. Se você quer crescer profissionalmente, você tem que estabelecer um alvo para você buscar o seu crescimento.
Porque quem não tem alvo não cresce. Se você quer crescer, sei lá, em saúde, você tem que estabelecer um alvo e ir naquela direção. Se você quer crescer espiritualmente, você tem que estabelecer um alvo e ir naquela direção. Quem não tem alvo não cresce. Melhor, quem não tem alvo não sai do lugar. Talvez seja por isso que muitas pessoas, muitas famílias estão paradas no mesmo lugar há anos. Por quê? Porque não se tem um alvo. Aonde você quer que a sua família chegue? E essa resposta você tem que dar. Essa é uma resposta que nós temos que ter para a nossa família. Eu sei aonde eu quero que a minha família chegue. E eu tenho trabalhado para isso. Eu sei aonde eu quero chegar com a minha família. Eu sei aonde nós queremos estar. Nós temos um alvo e nós caminhamos diariamente na direção desse alvo. Eu abri mão de coisas para viver esse alvo. Eu abri mão de uma vida em busca desse alvo. E eu não estou dizendo que você tenha que abrir mão, eu não estou dizendo nada disso. O que eu estou dizendo é, você tem um alvo para a sua família? Você hoje tem um alvo para a sua família? Amém? Isso é muito importante. E eu quero antes de destacar algumas coisas que eu quero falar nessa noite, eu quero só chamar a atenção para algo muito sério. Meu irmão, escute bem o que eu vou dizer para você. O que eu tenho visto e o que eu tenho observado com o passar do tempo é que as pessoas, sejam elas cristãos ou sejam elas pessoas que não são convertidas ainda, que ainda vivem ali a sua vida no mundo, né? No mundo de uma forma sem a conversão, porque às vezes nós usamos esse termo mundo e às vezes esse termo mundo para mim ele pesa muito, né? Porque às vezes nós queremos dizer que nós somos separados e eles não. E o mundo não é isso. No mundo nós temos muitas pessoas boas, mas muita gente boa. Nós temos no mundo muita gente boa, que nós jamais podemos pensar. Tem gente no mundo que é mais crente do que o crente dentro da igreja. A verdade é essa. Com caráter, com integridade. Então entenda bem o que eu quero dizer para você. Mas o que tem acontecido, o que eu tenho percebido, é que cada dia que passa, os casais têm desistido de lutar pela sua família. Cada dia que passa eu tenho percebido que é mais fácil me acomodar com a situação que eu vivo e deixá-la daquela maneira, do que trabalhar para que a minha família seja transformada. Agora, preste bem atenção no que eu vou dizer para você. Todos nós, um dia, seremos cobrados por Deus pelo sucesso ou pelo fracasso de nossa família. Todos nós, ninguém escapa dessa. Aliás, se nós pararmos para pensar, o próprio Pedro, ele escreve ali na segunda carta de Pedro, né, não precisa nem projetar, ele escreve àquela igreja dizendo o seguinte: vocês têm recebido todo o poder para vocês viverem a vida que condiz a Deus. Ou seja, nós temos recebido de Deus todo o poder. O que é todo o poder? Todo o poder é todo o poder. Tudo o que nós precisamos para fazer a nossa família bem-sucedida, para termos uma vida bem-sucedida aqui, nós já temos recebido de Deus. E por que é que isso não está acontecendo então na minha casa, pastor? Talvez porque você está acomodado com a situação que você tem vivido. Talvez porque, infelizmente, muitos não entenderam, ou entendem e já abriram mão de tudo isso. Ou não entendem que um dia sentarão perante o Senhor e prestarão contas. E meu irmão, acredite, não escapa. Não escapa. Na quinta-feira nós estávamos em Votorantim, eu estava em Votorantim, e o pastor Arnaldo estava ministrando lá, e estava um assunto bem interessante lá. E meu irmão, o pastor, infelizmente parece que Deus ele leva o pastor a umas coisas tão difíceis, né? Um papo tão gostoso, uma conversa tão boa, mas a gente como pastor, a gente tem que intervir, e aí eu intervi na conversa. E a minha pergunta para eles
eles estavam falando sobre evangelismo, sobre ganhar vidas, e umas coisas assim, e eu falei assim, deixa eu perguntar uma coisa para vocês, vocês sabiam, todos que estão aqui, que um dia vocês vão sentar perante o Senhor, e vão prestar conta de cada alma para Ele? Porque Deus vai perguntar para vocês, aonde estão as vidas que você ganhou para mim? E eu fiz uma pergunta para todos lá, eu falei, quais são as vidas que você ganhou para Jesus em 2025? Quantas são? Talvez você conquistou um monte de coisa em 2025, a minha pergunta não é essa, a minha pergunta é almas, vidas, porque é isso que o Senhor está esperando de mim, de você, são almas, são vidas. Ainda que você traga um relatório perfeito para Ele, diga, olha, profissionalmente, Senhor, eu conquistei em 2025 isso, olha, eu conquistei mais isso, eu também obtive isso, o Senhor vai, Ele nem quer olhar na verdade, desculpe, mas Ele não está preocupado com isso, porque a preocupação de Deus tem um objetivo, é a alma. E aí a hora que eu fiz essa pergunta lá, eu vi que todo mundo ficou impactado, chocado, aí a conversa acabou, o grilo cantou, eu falei, gente, nós temos que voltar a conversar, e a conversa agora é essa, quantas almas? Aí a cabeça baixa, e a minha pergunta novamente para você nessa noite, ela é dura, eu sei que ela é dura, mas você tem que responder, você tem alvos para a sua família? E você entende que você vai ser cobrado por Deus, pela sua família, pelo sucesso ou pelo fracasso dela? E muitos de nós fazemos como Adão fez, muitos de nós colocamos a culpa na esposa, colocamos a culpa no marido, porque foi fulano, porque foi, não meu irmão, desculpa, a culpa não é de ninguém, eu tenho que assumir a minha responsabilidade, eu tenho que fazer o meu papel, eu tenho que lutar, e nessa noite eu quero falar um pouquinho sobre isso, eu quero entrar um pouquinho mais dentro desse assunto, e eu quero levar você a entender, que não tem a ver com ninguém, mas tem a ver com você, tem a ver com a sua vida com Deus, que aí que para mim é onde pega, e muito, na vida de um cristão, amém? Então, no sábado, como eu disse, no sábado eu finalizei esse versículo, né, com esse versículo de Josué, e eu disse ali, que eu via como um desabafo mesmo de Josué, porque ele estava diante de um povo que não tinha se decidido o que queria, e fica numa situação, eu vou não sei na onde, e Josué, como se ele estivesse gritando, dizendo assim, ó, eu não sei se vocês vão para lá, eu não sei se vocês vão para cá, mas uma coisa eu sei, eu e a minha família, nós vamos servir ao Senhor. Agora, dizer isso, e eu não acredito assim, ó, de verdade, que Josué estava falando isso da boca para fora, porque essa é uma afirmação muito forte, essa é uma afirmação, que eu diria que esse homem, ele está batendo os dois pés no chão e dizendo assim, ó, a minha família, ela serve ao Senhor. Ele não estava dizendo pela fé, ele não estava dizendo por emoção, como muitos dizem, eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Não, eu vejo essa declaração como uma declaração inabalável, imutável. É como se Josué estivesse dizendo assim, ó, preste atenção, é como se Josué estivesse dizendo assim, ó, não importa o que vai vir pela frente, eu e a minha família serviremos a Deus. Não importa, outra aqui ó, não importa o preço que eu, Josué, tenha que pagar, eu e a minha família serviremos ao Senhor. É isso que ele está dizendo ali. Na entrelinha ali é isso, não importa quanto vai custar, não importa o quanto eu vou sofrer, não importa o quanto eu vou correr, o quanto eu vou padecer, mas uma coisa eu declaro hoje, eu, Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você entende que essa afirmação, ele não está dizendo assim, ó, eu, Josué, aí a esposa de Josué, também, os meus filhos, não, ele não está dizendo isso, ele está dizendo que ele usa ali claramente, ele falou o quê? Eu, diga eu. Não tem a ver com seu marido, não tem a ver com sua esposa, não tem a ver com seus filhos, não tem a ver com o vizinho, não tem a ver com a sociedade, tem a ver comigo. E quando eu tomo uma decisão, eu preciso entender o que é que eu estou dizendo. O grande problema, meu irmão, é que nós queremos que a nossa casa sirva ao Senhor, nós queremos que a nossa família sirva ao Senhor, mas nós queremos que Deus faça tudo, e a gente continue sentado na sala, assistindo Netflix, sem fazer nada. Você acha mesmo, irmão, que vai cair do céu
uma família bem-sucedida? Não, querido. Uma família bem-sucedida não cai do céu. Uma família bem-sucedida, ela é construída dia após dia, debaixo de muita oração, debaixo de um preço muito alto a ser pago. Se você quer que a sua família seja bem-sucedida, escute, você vai passar por muitas retaliações. Não são poucas, são muitas. O inferno se levanta de uma forma sobrenatural para fazer você e sua família parar. Mas nós não percebemos isso. Nós achamos que a nossa luta é contra carne e sangue, é contra o marido, é contra a esposa. Não, a sua luta não é contra carne e sangue. A sua luta é contra principados e potestades no mundo espiritual. Satanás está deitando e rolando, e você brigando com o marido, brigando com a esposa, brigando com os filhos, e o diabo fazendo a festa dentro da sua casa. Por quê? Porque você ainda não entendeu. Você ainda está esperando uma posição do outro lado. Não, você escolhe se a sua casa vai servir o Senhor ou não. E ninguém muda isso. A decisão é sua. Eu escolhi que eu e a minha casa, eu e a minha família, nós serviremos ao Senhor. E eu disse para Deus, o preço que for necessário, eu pago. Não é fácil, irmãos. Às vezes nós pensamos assim, né? Não, o pastor, ele está ali e sobe ali para pregar a palavra. Vocês não fazem ideia da quantidade de retaliações que num dia de culto como esse, nós passamos. Vocês não fazem ideia. É loucura, irmão. Vocês não fazem ideia. Olha, sábado aconteceu uma coisa aqui muito difícil. Nós estávamos aqui, na verdade eles vieram, o pessoal do louvor veio para ensaiar aqui às 4 horas da tarde. Eram 6 horas da tarde. Não havia ensaio. Nada encaixava. Nada funcionava. Era uma coisa impressionante. E o inferno se levantando ali. E eu já comecei a ver uma troca de conversa, e uma coisa que você olha e fala, opa, peraí, nós estamos entre irmãos, né? E aí, o que aconteceu? Eu saí daqui, eu fui para dentro da minha sala, e eu fui buscar o Senhor, e o Senhor disse para mim, vá até aquela sala, e ore por eles, e declare sobre a vida deles, que nessa noite, não vai ser eles, mas vai ser o Senhor, quem vai fazer o que tem que ser feito aqui. E quando eu entrei naquela sala, irmão, e eu comecei a orar, eu falei, hoje vocês vão ver o poder de Deus sendo manifesto dentro dessa casa. Hoje vocês vão ver. Era impossível acontecer o que aconteceu aqui sábado. Impossível. E eu não estou dizendo isso para engrandecer ninguém em nada. O que eu estou dizendo é, as trevas estão trabalhando constantemente. E nós, infelizmente, não entendemos isso. Nós, na verdade, não queremos sair de um lugar chamado zona de conforto. A zona de conforto é o lugar que nós gostamos de estar. Mas, meu irmão, escute, não é na zona de conforto que as pessoas são bem-sucedidas. Não é. Na verdade, a zona de conforto é o lugar onde você para de crescer e se desenvolver. Quando você encosta, você morreu. Nós deveríamos estar constantemente trabalhando para que essa palavra, eu e a minha família, serviremos ao Senhor, se cumprisse na nossa casa. Mas pastor, você não conhece o meu marido. Mas pastor, você não conhece minha esposa. Mas pastor, você não conhece os meus filhos. Verdade, talvez eu não conheça mesmo. Mas eu conheço uma pessoa. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. E esse é poderoso. Esse aí, com ele não tem tempo ruim. A questão é que eu ainda continuo olhando para aquele que está ao meu lado. E não para aquele que pode mudar todas as coisas. E enquanto eu continuar vendo dessa forma, não adianta. Enquanto eu continuar nesse lugar de conforto, as coisas não vão mudar. Eu quero que a minha família esteja na igreja, porque isso é maravilhoso. Eu quero que a minha família, escute bem, eu quero que a minha família ore. Eu quero que a minha família leia a Bíblia todos os dias. Só que muitos nem isso fazem, para motivar os que estão na casa a fazer também.
Eu quero muito que a minha família esteja na igreja. E qual é o preço que você tem pagado para a sua família estar na igreja? Pastor, hoje é quarta-feira, véspera de feriado. A gente também é filho de Deus, né? Tem direito a descansar. Então eu vou descansar. Amém. Amém. Você tem o direito a tomar as decisões na sua vida. Mas entenda, consequências virão. Entende? Pastor, sabe o que é? É que a gente se cansa. Eu sei que todo mundo cansa, eu sei que tem todo mundo uma vida corrida, eu sei de tudo isso. A questão é, você está disposto a pagar o preço? Não, então não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Deus está disposto a transformar a sua família. Deus está disposto a fazer da sua família um sucesso. A questão é, você quer isso? Você está disposto a pagar esse preço de estar orando, de estar ali jejuando, de estar ali realmente todos os dias na palavra? A sua casa, ela tem visto isso na sua vida. Mas lá é um bando de incrédulo, pastor. Não importa, eu não perguntei lá, eu perguntei para você. É com você que eu estou falando, é comigo que Deus está falando, é conosco, não é com o outro, é comigo. Não importa, a minha vida, a minha escolha, a minha decisão é independente da Rose. De verdade, irmãos, é independente da minha esposa. Não importa, se hoje a Rose virar para mim e falar para mim, eu não vou servir mais a Deus. Meu irmão, a minha vida tem que continuar. E eu tenho que continuar batalhando e lutando espiritualmente pela vida dela. O meu filho, sábado ele estava tocando aqui na igreja. Glória a Deus por isso. A questão é outra. Meu filho não é convertido. Meu filho ainda vai precisar se converter um dia. Por enquanto, ele está na casa do Senhor, debaixo do nosso cuidado. Mas vai chegar um dia que ele vai ter que tomar decisão. E eu tenho que ter consciência disso. Mas o meu filho, ai que lindo, ele está tocando violão. Glória a Deus. Irmãos, olha, você não sabe o quanto eu já orei para esse menino tocar violão. Você não sabe o quanto eu orei para ele ter experiências com Deus. Eu tenho orado demais por isso, há muitos anos. E eu sei que Deus está trabalhando. Mas isso não significa que eu tenho que olhar para ele e dizer, não, já converteu. A gente até brinca em casa. Eu falei, agora é crente. O menino é crente. Agora é crente. Aleluia. Né? Eu achei interessante a Rose falando para mim, né? Ontem. Ele foi ministrar no Evangelho no Lar. E a ideia, o plano do garoto era o seguinte: eu vou tocar um violão e vou sair pela tangente e vai ficar tudo bem e maravilha. Mas não deu para sair pela tangente, entendeu, irmãos? Ele teve que ficar na reunião inteirinha e ouvir tudo o que estava acontecendo, né? E a Rose disse que de vez em quando falavam, olhavam para ele e ele fazia assim, né? Crente. Lá em casa nós estamos falando para ele, é crente, esse menino é crente. Gente, como é crente, aleluia, né? Mas não é, meu irmão. Na verdade, há um processo de conversão. E agora, não, vamos parar? Não, eu não vou parar. É agora que eu vou intensificar ainda mais as minhas orações. É agora que eu vou buscar ainda mais, para que realmente esse menino tenha um encontro de verdade com Jesus. Que nunca mais ele seja o mesmo. Mas eu não posso baixar a minha guarda, porque eu vi um movimento ali para perto de Jesus, amém? Então veja, alguns nem fazem isso para motivar os da casa a fazer. Agora escute bem, outros até fazem. Outros até fazem, e é aqui que eu quero pegar um pouquinho. Outros até oram, outros até leem a Bíblia, mas de uma forma, escute bem, que não gera impacto nenhum nas pessoas que estão ao seu redor. Tem muita gente que ora, tem muita gente que busca a Deus, mas infelizmente, essa busca por Deus não gera nelas a transformação que deveria gerar. E elas vão se tornando religiosos. Religioso. Eu estou indo orar porque eu sou religioso e eu cumpro com a minha rotina de oração. Então eu estou indo lá para orar. Se eu vou me encontrar com Jesus, se Jesus vai me tocar, se eu vou sair daquele lugar arrebentado, meu irmão, eu não sei o que vai acontecer ali, eu nem sei se eu vou voltar, se eu vou ser arrebatado, sabe esse tipo de coisa? Não, eu vou ali para cumprir um protocolo religioso meu. Meu irmão, enquanto isso estiver acontecendo na sua vida,
isso não gera impacto nenhum nas pessoas que estão ao seu redor, principalmente nos de dentro da sua casa. Dos de dentro da sua casa. Olha que interessante esse versículo. Esse versículo, para mim, ele é muito forte, porque para mim ele é uma palavra revelada de Deus para mim. Há tempos atrás, Deus trouxe essa palavra ao meu coração, e ela mexeu muito comigo. Está lá em João, capítulo 12, versículo 32. Se você tiver com a tua Bíblia aí, circule isso na tua Bíblia aí. Circule na tua Bíblia esse versículo aí. Olha o que ele está dizendo ali. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Preste bem atenção, quem está dizendo isso é Jesus. Jesus está dizendo assim, ó: quando eu for levantado da terra, eu atrairei todos a mim. Agora, veja, o que Jesus está dizendo ali é que ele vai atrair para ele todas as pessoas. Amém? Mas para Jesus fazer isso, ele precisa do quê? Levanta a sua mão assim, ó, faz assim com a sua mão. Fala assim: de mim. Isso, de você. Jesus precisa de você. Ele vai atrair todas as pessoas a ele. Através de quem? Diga eu. Meu irmão, é isso que você tem que entender. O poder de Deus, se nós encarnarmos Jesus, se nós formos semelhantes a Jesus, o que vai acontecer conosco? Esse poder de atração vai estar em nós. Mas para isso, para esse poder de atração estar na minha vida, eu não posso ter uma vida religiosa. Vir para a igreja não atrai o poder de Deus. Estar nos cultos, tudo isso é importante, meu irmão, é claro que é importante. Mas o que muda é o que eu aplico disso aqui na minha vida, amanhã, ou ainda hoje, quando eu sair por aquela porta e for embora. Não adianta nada, se você ouviu o que você está ouvindo aqui hoje, e você voltar para sua casa, e nada disso for aplicado, você só vai ter mais conhecimento. Só. Porque o que muda a minha vida é o que eu volto para minha casa e aplico do que eu ouvi da palavra de Deus. Então entenda, se eu for um religioso, talvez eu não vou ter para mim esse poder de atração que o Espírito Santo traz para a vida de um cristão. Esse poder de atração. Aí quando você tem esse poder na sua vida, pessoas te procuram e elas falam: você ora por mim? Pessoas te procuram para pedir um conselho, pessoas se colocam debaixo de você, pessoas olham para você e elas veem Deus na sua vida. Elas falam: não é possível, tem Deus, eu quero estar perto dele, porque eu sinto que tem uma coisa nele que é diferente, nela que é diferente, e eu quero estar perto. Não é você, não é a sua capacidade, não é o seu conhecimento, não é o poder, a inteligência, não, é Deus usando você. Usando você. Escute bem. Quando eu me casei, lá atrás, há muitos anos atrás, eu e a Rose, nós tínhamos muita dificuldade de relacionamento. Nós tínhamos dificuldade de diálogo, porque a Rose, ela vem de uma criação que é muito difícil dentro da casa dela. E ela trazia essas marcas também com ela. E por vezes, eu tentei fazer isso de uma forma errada. Eu queria gritar, para que ela tentasse me entender. Até o dia que Deus falou para mim: não, filho, não é gritando, é influenciando. Seja influência na vida dela. Hoje, como é bacana, irmãos, como eu gosto disso. A Rose vai fazer uma ministração, a Rose vai pregar uma palavra, ela sempre vai vir. Aí já não é o Rogério, o marido da Rose, é o Rogério, o pastor da Rose. Ela vai vir, ela vai sentar e vai falar assim: pastor, olha a minha ministração, veja se precisa consertar alguma coisa, vê se precisa ajustar alguma coisa, vê se não tem muito, se não tem pouco, se está faltando, se está sobrando. Eu nunca pedi isso para ela, eu nunca impus isso a ela. Mas uma coisa, eu preciso entender. Eu escolhi uma jornada para mim, eu escolhi um caminho para mim. E a autoridade de Deus,
ela faz com que tudo isso se encaixe sem força e sem violência nenhuma. Porque hoje ela olha para mim e ela vê um homem de Deus. Talvez antes ela olhasse para mim e visse um religioso. Você fala um monte de coisa aí, mas você não é nada disso. Você vive uma vida toda errada, você faz um monte de coisa errada. E eu queria chegar em casa e eu queria a autoridade de marido, do pastor da casa. Mas para ser pastor, primeiro você precisa ser pastor de verdade. E não dizer que você é pastor. O título de pastor não significa nada, irmãos. A verdade é essa. É só um nome. O que determina se eu sou ou não pastor é quando você caminha perto de mim e olha para mim e vê a minha vida. Aí você vai dizer, esse é um pastor ou não é um pastor. Tem muita gente aí que está pendurada em título, mas na verdade, desculpa, não é. Não é. Então o que eu quero que você entenda, meu irmão, é que esse poder de atração, ele está à disposição minha e sua. Mas para eu obtê-lo, eu preciso de uma coisa: de me relacionar com Deus, de me tornar um amigo de Deus, de querer Deus na minha vida, de uma forma intensa, de querer Deus de uma forma insaciável. E não tem a ver com a minha esposa, não tem a ver com o meu filho, não tem a ver com o meu ministério, não tem a ver. Uma das coisas que mais me preocupava quando eu comecei a servir a Deus no ministério pastoral era esse: orar porque eu sou um pastor. Porque quando você se torna um pastor, é obrigação de um pastor orar. E eu não quero orar por obrigação, eu quero orar por amor a Deus. Eu quero orar porque eu amo a Deus. Eu quero orar porque eu amo estar com Deus. Eu quero orar porque eu quero ser parecido com Jesus. Eu quero ser semelhante a Ele. Todos os dias eu peço isso a Ele: Jesus, eu quero ser igual ao Senhor. Se isso está certo ou se está errado, não sei. Mas uma coisa eu quero, e eu não quero de maneira nenhuma ser alguém que saia eloquentemente falando por aí. Não, porque Jesus não era assim. Jesus era um homem simples e muito humilde. Se você bobear, você nem sabia quem era Jesus no meio da multidão. Mas na hora certa, ele ia e ele fazia o que tinha que ser feito. Quando chamado ali, quando necessário, Jesus aparecia do nada. E isso é muito lindo, irmãos. Jesus não precisava de tapetes vermelhos, Jesus não precisava de nada disso não, porque Jesus era um homem simples. E o que eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, é que a sua casa, a sua família, ela precisa ver isso em você. Ela precisa ver isso em você. Ela precisa ver essa luz em você, esse brilho em você. Ela precisa ver Cristo sendo resplandecido na sua vida. Independente de pessoas, tem a ver com você. É você que tem que decidir. Não é esperar o outro para decidir. Sou eu, como indivíduo, como pessoa, que preciso decidir viver isso na minha vida. E aí está o grande problema. Porque nós sempre esbarramos aqui, nós esbarramos no nosso próximo, nós esbarramos na nossa família, e vou ouvir isso a minha vida inteira. Pastor, mas você não está dentro da minha casa, você não sabe o quão difícil é. Eu sei disso, e eu volto e repito a você: se você acha que nós na nossa casa não sofremos retaliações, você está muito enganado, você não faz ideia do quanto. Mas uma coisa nós entendemos: quando nós estamos em Cristo, quando nós estamos enraizados em Cristo, ainda que seja qual for a retaliação, o meu refúgio é o Senhor. Não tem a ver com a minha esposa, porque eu já entendi que não é ela. Não tem a ver com meu filho, tem a ver com um principado, uma potestade, forças malignas que estão atuando para fazer com que a minha família ela seja destruída. E muitas vezes nós não enxergamos isso. O inimigo entra sorrateiramente, e quando você vê, ele já está colocando um contra o outro dentro da casa. Ele está levando pessoas a fazer coisas, tomar decisões, situações que parece uma loucura. Não, meu irmão, não tem. É o mundo espiritual. A questão é com quem você fala.
Lógico, já vai logo metendo o pé, já vai falando o que não deve, já toma uma posição que não deve. Nós sempre fazemos assim, quando na verdade nós deveríamos simplesmente fazer o que o Senhor sempre nos ensinou. Em Mateus capítulo 6, versículo 6. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o teu pai que está no secreto, e o teu pai que está no secreto te recompensará. Só isso. Só isso. Mas nós, ao invés de fazermos isso, nós vamos pessoalmente e falamos verbalmente o que temos que falar às pessoas. Então, querido, escute. Não é a religião, não é a imposição, não é a doutrina que vai mudar a sua família. É o quanto você tem de Deus em você que vai mudar a sua família. É o quanto você tem de Deus em você que vai mudar o seu derredor. Não é o quanto existe de Deus, mas é o quanto você tem dele em você. E a minha pergunta nessa noite é: o quanto você tem dele? O quanto de verdade você tem dele? O quanto você o desejou? Não por interesse, não por interesse egoísta por algo, mas não, eu estou aqui porque eu quero estar aqui, porque eu amo estar aqui, porque a tua presença é tudo o que eu preciso, Senhor. Ou eu estou aqui por uma intenção, porque se eu não tivesse precisando, nem aqui eu estaria. Também não estou dizendo que nós não devemos orar, pedindo a Deus coisas. Muito pelo contrário, nós devemos sim, e Ele nos orienta na palavra dEle. Em Filipenses capítulo 4, versículo 6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas através da oração, da súplica e da ação de graça, apresente seus pedidos a Deus. Então Ele nos ensina a orar, e eu não estou dizendo que nós não devemos, mas a minha pergunta é: quando foi a última vez que você esteve com Deus, por querer estar com Deus, por amar estar com Deus, por dizer assim: Senhor, eu só quero a tua presença, Deus. Sabe, Deus, eu só quero a tua presença. Eu quero o seu Espírito tomando conta do meu ser e me levando a um lugar de quebrantamento muito profundo. Sabe, quando foi a última vez que você chorou copiosamente diante da presença de Deus, sem nem entender o que estava acontecendo ali? Quando foi a última vez que você foi visitado pelo Espírito Santo, a ponto de você não querer sair daquele lugar e dizer: Senhor, eu só quero isso para a minha vida? Porque, meu irmão, por mais que você conquiste muitas coisas, por mais que você alcance muitos objetivos na sua vida, a sua alma, ela só é saciada pela presença de Deus. Não há outra maneira da sua alma ser saciada. Não é carro, não é casa, não é dinheiro, não é poder, não é fama. Isso é uma alma gritando por Deus, e você está tentando colocar coisas no lugar, mas você não preenche isso, se não for com Deus, com a presença de Deus. Entende? Por que que as famílias estão destruídas? Por que que as famílias estão padecendo? Porque infelizmente os integrantes dessa família estão se tornando religiosos, e a religião não significa nada, meu irmão, a não ser um conjunto de regras e doutrinas que uma pessoa segue, e mais nada fora isso. Aliás, se você olhar para Jesus, enquanto Ele esteve nessa terra, o que mais Jesus combatia eram os religiosos. Eram os religiosos. Porque a religião faz com que você ache que você está no caminho certo, que você é merecedor. A pergunta é: você é? Nós somos merecedores? Do quê? Se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, que está em Lamentações 3:23, hoje sendo renovada sobre nós, jamais. Agora, meu irmão, o desafio está aí: sair do seu comodismo e andar na direção de lutar pela sua família. Josué tomou uma decisão, e ele disse: eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Não importa o preço, não importa as lutas, não importa as situações. Você está disposto a pagar esse preço pela tua família? Se você não estiver disposto, a sua família vai continuar como está, e talvez até com o passar do tempo ela vai ser destruída. Porque acredite ou não,
Satanás, ele já perdeu essa batalha. E ele já está condenado. E ele não tem pressa para destruir a mim e a você. Ele vai com muita calma e astutamente trabalhando, de uma forma que, se eu e você não estivermos espiritualmente bem, nós caímos. Nós caímos. Escute o que eu estou te dizendo. Um homem e uma mulher que não está espiritualmente forte, ele cai. E quando você vê, você fala: rapaz, acabei de tomar uma rasteira do diabo. E você cai. Então, como eu não caio? É como alguém que tem dificuldade para enxergar, como eu. Se eu tirar o meu óculos aqui, eu não vou enxergar o que tem naquela tela lá no fundo. Por quê? Porque eu tenho uma dificuldade de enxergar. Mas quando eu coloco o meu óculos, eu enxergo. Ao menos, mas enxergo. É a mesma coisa uma vida espiritual. Quando você está na presença de Deus, é como se Deus te desse um óculos espiritual. E você olha e você fala: olha como o diabo é sujo, rapaz. Olha lá, cara, agora. Falou aqui, ó. Olha só, se eu não estou espiritualmente forte, o que acontece? O que acontece, irmão? Você não está... Por exemplo, sábado é um dia que... Meu irmão, é dia de culto. Quarta-feira é dia de culto. O inimigo, ele sabe que o culto ele tem que trabalhar para isso não acontecer. Então o inferno se levanta. Aí a Rose talvez não esteja num dia bom, ou talvez eu não esteja num dia bom. E aí o que acontece? A Rose, ela fala alguma coisa, e o Rogério, como é que é, Rose? Espera aí, eu não ouvi direito. Repete o que você falou aí, Rose. Aí começa a discussão. Era tudo o que o inimigo queria. Era exatamente o que ele queria. E adivinha? Ele conseguiu. Agora, quando o inimigo se levanta contra alguém espiritual, o outro já olha ali e fala: pode parar, você esquece, já estou saindo, pode parar, isso aqui é uma cilada na hora. E você precisa entender isso. Mas nós não entendemos, nós estamos sempre na carne, porque infelizmente, irmãos, a maioria é religioso, cai num ambiente de religião. Irmãos, tem gente que ora muito, mas é um religioso. Ele ora, mas você olha para a vida dele, não vê mudança, não vê transformação, não vê fruto. Meu irmão, o que são os frutos que revelam o que uma árvore é? E eu não estou dizendo que nós não temos que orar, muito pelo contrário. Se tem alguém que defende a oração, aqui sou eu. Mas a oração tem que trazer transformação na vida de um cristão. Uma vida que não, um homem, uma mulher que ora e não tem transformação, tem alguma coisa de errado aí. Pode ter certeza. Eu estou orando e continuo na mesma coisa. Eu continuo orando e a minha vida do mesmo jeito, as minhas atitudes iguais, não muda. Eu não mudo na minha casa, eu não mudo com a minha família. Meu irmão, está errado. Porque o mesmo Deus que você fala, Ele também fala. A oração, na verdade, ela não é um monólogo, ela é um diálogo. É um diálogo, é uma conversa com Deus. Você fala e depois você ouve Deus. Não sei se você já parou para pensar. Ouve Deus, eu preciso ouvir Deus. Não é o que eu falo para Deus que muda a minha vida. O que muda a minha vida é o que Deus fala para mim. Então quem vai orar tem que ter um caderninho. Quem vai orar tem que ter um negocinho para anotar. Tem que ter, porque eu tenho que ouvir Deus. O que Deus está falando para você sobre sua família? O que Deus está te orientando a fazer acerca da sua família? Não sei, aí é cada um. Mas eu quero que você entenda nessa noite, se você não tiver esse relacionamento com Deus, é muito difícil, porque vai se tornando uma religiosidade, e infelizmente é um ambiente que eu vejo que muitos hoje acabam se encontrando, num ambiente de religião. Eu oro porque eu tenho que orar, porque eu aprendi que eu tenho que orar, e são pessoas que são convertidas há muitos anos. Eu, por muitos anos, servi ao Senhor. E por muitos anos, eu me considerei um religioso. E eu servia na igreja, e fazia parte da igreja, mas eu era um religioso. Eu não posso dizer que eu era um cristão, um discípulo de Jesus. Não, porque eu não ouvia Jesus. Eu fazia as coisas como eu achava que deveria ser feito.
Aonde que eu parava para ouvir Deus? Mas um dia eu entendi que eu preciso parar para ouvir Deus. Eu preciso me relacionar com esse Deus. Aliás, eu não devo nem me mover se Ele não falar. Mas infelizmente não é assim que acontece. E eu volto e repito a você, sem querer ser repetitivo, mas sendo: se você não se tornar um homem, uma mulher que se relaciona com Deus de verdade, acredite, assim como Deus tem planos para a sua família, Satanás também tem. E aí nós vamos ver quem é que vai vencer: Deus ou o diabo. A decisão é tua, é minha, é nossa decisão. Deus está nos dando capacidade e poder para mudarmos isso. Fazer o quê? Fazendo o quê, pastor? Discipulando a minha casa, discipulando a minha família, intencionalmente. Intencionalmente. Há tempos atrás eu ministrei algo, nós estávamos na chácara lá em cima ainda. Você pode até achar uma loucura isso, mas eu fiz. Eu chamei o Isaac e fiz uma proposta para ele. Falei para ele: eu te pago R$1 por versículo bíblico que você decorar. Decorou R$1. Decorou R$1. Decorou R$1. Saiu R$10. Você vai ganhar por versículo decorado. Você vai falar: pastor, você é louco? Isso é loucura. Loucura não. Isso é negócio. Eu tenho intenção para o Isaac. A minha intenção com o Isaac é fazer dele um homem de Deus. Então eu preciso de métodos. Deus me deu um. Compra, paga, pago. Opa, falei para ele: R$1. E aí ele começou a decorar uns versículos lá. E ele começou a vir. Ele vinha com o versículo e já vinha com a mão abanando. Eu estou R$1. E ele vinha R$1. Opa, mais R$1. O cara falou: agora vai. E eu só na minha: isso, vai, filho, mas decore a Bíblia inteira, meu filho, de ponta a ponta. Mas chegou uma hora que ele também desistiu, desanimou daquilo. Falou: não, pai, não, vou parar. Eu falei: tudo bem, está tudo certo, está tudo em paz, não vamos forçar nada. Mas você pode falar para mim: isso é loucura? Não, isso é intencional. Eu quero que o meu filho, eu quero que a minha esposa, eu quero que a minha casa sirva ao Senhor. E o que for necessário fazer, eu faço. Eu pago o preço que for para minha família servir ao Senhor. E ela vai servir ao Senhor. Não tem a ver com Rose, não tem a ver com Isaac, tem a ver comigo. Eu decidi, eu usei aquelas palavras para mim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu pago o preço que for. Amém? Agora a questão, a pergunta, né, para nós encerrarmos, a pergunta é: como que eu posso discipular a minha família? Como eu posso, pastor, discipular a minha família? Muito simples. Se tornando a maior referência para ela. Se tornando a maior referência para ela. É assim que você discipula a sua família. Quando a sua casa olhar para você e ver a maior referência de um cristão, aí você está no caminho certo. É assim que você discipula a sua família, se tornando para ela uma referência, influenciando todos com aquilo que eu tenho vivido, com aquilo que eu tenho vivido. Preste bem atenção: influenciando a minha casa com aquilo que eu tenho vivido, sendo alguém cheio de Deus dentro da minha casa, transbordando Deus dentro da minha casa. Sabe, irmão, se nós estivéssemos aqui dentro desse ambiente agora, e lá fora estivesse chovendo, e alguém saísse até lá fora, e tomasse uma chuva bem forte, ficasse um tempo lá e se encharcasse com aquela chuva, quando ele voltasse aqui dentro, e ele abraçasse bem apertado um outro irmão, o que aconteceria com aquele irmão? O que aconteceria? Ele ficaria molhado. A mesma coisa é quando eu estou encharcado de Jesus. Aonde eu encostar, aonde eu tocar, quem eu abraçar, vai ficar como? É isso. É isso. Precisa de palavras? Não. Precisa de
mirabolismos aí, coisas malucas. Não, meu irmão, só precisa de uma coisa: ser cheio de Jesus. Quem é cheio de Jesus, meu irmão, aonde ele entra, aonde ele passa, aonde ele chega, Jesus está ali. E aonde Jesus está, o ambiente é transformado naturalmente. Naturalmente, nem força você faz. As pessoas vão chegando, elas vão sentando ao redor, elas querem estar perto, nem você sabe o que está acontecendo, mas na verdade é uma coisa que está acontecendo: ali tem alguém encharcado de Jesus, e a alma de todo mundo quer o quê? Jesus. Aonde a alma percebe que Jesus está, ela já automaticamente corre até lá. É isso. Então seja alguém que influencia todos ao seu redor com aquilo que você tem vivido, e não com aquilo que você tem mandado viver. Outra coisa, não tentando influenciar com uma religião, não tentando influenciar com regras e doutrinas, que é o que um monte de gente faz. Tem pessoas que tentam influenciar os membros da família com regras e doutrinas. Você entendeu, meu irmão? Jesus nunca impôs regras e nem doutrinas. Isso é coisa do homem. Porque não pode cortar cabelo, porque pode cortar cabelo, porque tem que pôr saia, que não tem que pôr saia, que pode ter véu, que não sei o que de véu, e não sei o que lá. Meu irmão, o que isso salva alguém? Roupa salva alguém? Também não pode, né? Entendeu, né? Entendeu aí, né? Pegou aí, né? Não os absurdos que a gente vê hoje em dia aí, né? Não é isso. Mas a roupa em si, não. Um conjunto de regras e doutrinas. Quanta gente eu vejo preso a isso. Você não faz ideia de como Jesus ele é acessível. E você não faz ideia de como Jesus ele trabalha. É por isso que a gente se prende a isso. Quantas pessoas eu vejo desviados da igreja, desviados de Jesus, não porque não conhecem Jesus, conhecem regras e doutrinas, que pessoas tentaram a vida inteira enfiar a goela abaixo. Meu irmão, não. Jesus é outra coisa. Jesus ele é acessível, Jesus ele não julga. Jesus ele te abraça, ele te ama e ele te acolhe, como um bom pai faz com seu filho. É só isso que ele faz. E ali, com muito amor e muito jeito, ele te convence daquilo que ele precisa te convencer. Não é com força e nem com violência. Então, como eu influencio a minha casa, pastor? Com Jesus, não com regras e doutrinas. Entende? Eu não posso chegar no Isaac e dizer para ele: você tem que orar a partir de hoje, rapaz, e você tem que orar 1 hora por dia, e se você não orar, não, eu tenho que ir lá até Jesus e chorar diante dele, dizendo: Jesus, por favor, toque no meu filho. Jesus, que o Isaac tenha experiências contigo. Jesus, todos os dias eu digo isso para Jesus: Jesus, eu só te peço uma coisa, que o Isaac conheça o Deus dele e não o Deus do pai dele. Que o Isaac conheça o Deus dele, que ele tenha as experiências dele com o Senhor, e ele não viva das minhas experiências com Deus. Embora eu entenda que tudo isso para ele é importante, não tenha dúvidas, há uma estruturação muito grande, há um olhar, há um caminhar naquela direção. Ele está olhando, ele está observando a gente o tempo todo. É muito importante isso, mas isso não significa que eu impor isso a ele vai mudar. Não vai mudar. Ele pode até ir, mas ele vai sentar no quarto dele e ele vai ficar lá com a porta fechada, talvez me enganando. E não é isso que eu quero. E também não é isso que Jesus quer. Jesus não quer pessoas correndo atrás dele por interesse ou obrigação. Jesus quer pessoas indo atrás dele por amor a ele. Será que a cruz não é o suficiente para nós o amarmos? Será que cada gota de sangue vertida naquela cruz não foi o suficiente ainda para nós voluntariamente querermos amar e servir a Ele? O que mais Jesus precisa fazer? O que mais? O que mais? Não tente influenciar com religião, com regras e doutrinas, mas com aquilo que de fato você tem vivido.
Você hoje é alguém que transparece Cristo? Você é alguém que está encharcado de Cristo? Você é alguém que hoje o Espírito Santo de Deus, ele quebra você de cima a baixo? Ou você é um religioso? Alguém que cumpre um conjunto de regras e doutrinas? Se você é alguém que cumpre um conjunto de regras e doutrinas, infelizmente, a sua família, ela está na mira do diabo. E ele vai atacar cada vez mais e com mais intensidade, até destruí-la. Mas hoje, eu digo a você, dá tempo de mudar isso ainda. Como eu mudo isso, pastor? Entrando no seu quarto, rasgando o seu coração para Deus. Se você hoje é um religioso, rasga o seu coração, grita, fala: Deus, eu sou um religioso, eu tenho vergonha de dizer isso para o Senhor, mas a verdade é essa: eu nunca quis os pés do Senhor, eu sempre quis as mãos do Senhor. O que eu sempre quis foi as mãos do Senhor, nunca os teus pés. Eu nunca quis fazer o que aquela mulher fez. Aquela mulher sim, ela se preocupou. Aquela mulher sim, ungiu os teus pés. Aquela mulher nunca olhou para o que o Senhor tinha nas mãos. Ela só queria estar aos seus pés. Mas eu não, eu talvez, Jesus, eu sou aquele que também estava ali, preocupado com as moedas, dizendo que poderíamos pegar e ajudar os pobres. Olha que coisa maravilhosa. Mas para que ficar fazendo isso? Nós poderíamos pegar esse perfume aqui, e vender, e aí ajudar um monte de pessoas. Isso é religioso, meu irmão. Aliás, Jesus repreende a todos ali e diz que só ela foi aprovada por ele, e aonde a história dele fosse contada, aquela mulher estaria. Então, meu irmão, entenda, nós precisamos rasgar o nosso coração para Deus. Nós precisamos sair desse ambiente de religiosidade. Nós precisamos nos libertar disso. Como a igreja tem religioso que está preso a regras e doutrinas, e nessa noite se liberte de tudo isso e viva uma vida com Jesus, só com Jesus. Escolha ser um discípulo de Jesus. Meu irmão, as regras, tudo isso é importante, mas não é isso que resume a minha vida e o meu relacionamento com Jesus. Não é. É uma busca contínua e desenfreada por mais dele. Por mais dele. Quando foi a última vez que você entrou na presença dele e você só o adorou por aquilo que ele é e não por aquilo que ele faz? Quando foi a última vez que você o contemplou? Eu estava meditando hoje pela manhã um salmo, e meu irmão, como é impressionante, nós somos impactados, eu sou impactado com aquilo, porque Deus, ele dá ordem ao mar, ele dá ordem às águas, ele diz: vocês não ultrapassem esse limite, e as águas obedecem. Deus diz às plantas: vocês vão produzir nesse determinado período do ano, e elas o obedecem. Embora nós estamos vendo que a destruição do homem tem causado um impacto tão grande, que nós já não vemos mais as coisas acontecendo na forma que era anteriormente, mas isso é culpa nossa, não tem a ver com Deus. Mas quando eu olho para o homem, é o oposto de tudo. É como se Deus falasse: pare, e nós entendemos: ande. Meu irmão, entenda, obedeça a Deus, escolha, lute pela sua família, discipule a sua casa, não com palavras, mas com a sua vida. Seja uma referência dentro da tua casa, de um homem, de uma mulher de Deus, aonde os teus filhos, a tua esposa, ou o teu marido e os teus filhos possam olhar e dizer: ei, ali é de Deus. Ali é de Deus. Impressionante como Deus está ali. E você vai ver se a sua família não vai ser transformada.
Você vai ver se a sua família não vai ser transformada sobrenaturalmente, sem uma palavra sequer. João 6,38. Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Eu não desci do céu para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Hoje, a sua vida é pautada na vontade de Deus ou na sua vontade? Hoje, a maneira que você vive é a maneira que Deus quer ou é a maneira que você quer viver? Meu irmão, não tem a ver com, preste bem atenção nisso, não tem a ver com quanto eu profetizo, não tem a ver com quanto eu conheço de Bíblia, tem a ver com quanto eu vivo em Cristo. Está entendendo aí? Está entendendo aí? Porque tem pessoas, e isso é comum, eu não sei se você já ouviu essa historinha, mas talvez você já ouviu, ou não, se você ouviu, você vai ouvi-la de novo. Certa vez, o menininho, a mamãe e o papai foram para a igreja, e o papai naquela noite foi convidado para pregar na igreja. E o papai então sobe no altar da igreja, e o papai começa a pregar, e prega maravilhosamente bem. Quando o culto se encerra, o filhinho se dirige ao pastor daquela igreja, o pastor local daquela igreja, e ele diz assim para aquele pastor: pastor, eu posso te pedir uma coisa? E aquele pastor diz para ele: claro, sim, você pode pedir. Ele falou: eu quero levar para minha casa esse púlpito, pastor. E o pastor vira para ele e diz para ele: mas por que você quer levar para casa esse púlpito? Porque aquele homem que estava atrás desse púlpito é o que eu quero lá na minha casa todos os dias. Meu irmão, não tem a ver com quanto você conhece de Bíblia, com quanto você profetiza. Tem a ver com quanto você conhece Jesus. Tem a ver com quanto você tem de Jesus em você. É isso que transforma a sua casa. É isso que transforma a sua família. É isso que faz de você um homem e uma mulher de Deus. Seja uma referência na sua casa. A ponto do seu marido, quando tiver um problema, procurar você e dizer: ore por mim. A ponto da sua esposa, quando tiver um problema, procurar você, marido, e dizer: coloque as mãos sobre mim e ore por mim, meu marido. A ponto dos teus filhos procurarem você para perguntar a você uma determinada coisa: pai, mãe, eu queria entender melhor isso. Pai, mãe, eu quero esse Jesus que vocês têm. Eu desejo também esse Jesus. Eu também quero entregar a minha vida a esse Jesus que vocês têm. É isso, meu irmão, que é discipular a minha família. É isso. Não desista. Nós só estamos no começo de uma jornada. Ainda há muito o que fazer. Nós estamos em busca de livros, de métodos. 10 passos para a minha família ser feliz. Olha que maravilha. Nossa, aí pega o livro e compra. Agora vai. 33 passos para... Ai, meu Deus. Na verdade, é isso que nós queremos. A solução para os nossos problemas. Pastor, você pode fazer uma oração poderosa para minha casa ser transformada? Posso sim.
Mas eu acredito que ninguém melhor do que você e com maior autoridade que você para orar pela sua casa, pela sua família. Mas eu oro. Infelizmente terceirizamos isso, quando nós na verdade deveríamos usar de autoridade na nossa casa. Amém? Quantos aqui assistiram aquele filme Quarto de Guerra? Eu creio que a maioria assistiu aquele filme Quarto de Guerra, né? Num determinado momento desse filme, aquela mulher, o que ela faz, irmãos? Ela toma uma decisão. Ela sai metendo bicuda para tudo quanto é porta, ela sai para fora e ela fala: diabo, você pega as tuas coisas e sai dentro da minha casa, você pode arrancar essas tranqueiras daqui, porque a partir de hoje a minha família muda, a minha casa muda, tudo muda aqui dentro. Uma atitude e uma decisão daquela mulher perante o Senhor. O que foi que aconteceu com aquela família? É a mesma coisa, meu irmão. Satanás está deitando e rolando dentro da casa dos irmãos, e ninguém se posiciona, ninguém se levanta. O diabo deitando e rolando, e ninguém se levanta. Ninguém, não, eu vou me levantar porque o outro está sentado. Se posiciona, ou então senta e espera para ver o fracasso, porque ele vem. Volto e repito, com calma, Satanás está trabalhando e está tramando para destruir, e se você vacilar, ele destrói. E aí não tem mais o que fazer. Aí é separação, aí é destruição. Até quando você vai brincar com o diabo? Ou você vai se posicionar e vai falar: não, a partir de hoje, eu e a minha família serviremos ao Senhor. A partir de hoje, eu decido, eu e a minha família. E quando você tomar essa decisão, escute bem o que eu vou dizer. Diga eu, não diga nós, diga eu. Se a Rose vai dizer isso é uma decisão dela. Eu tomei a minha. Se ela tomou a dela, glória a Deus. Juntos nós vamos fazer da nossa família bem-sucedida. Mas se ela não tomou, eu tomei, e ela vai ser bem-sucedida. E eu vou lutar com todas as armas que Deus me deu para minha família ser bem-sucedida. Aonde eu andar, o nome de Jesus vai ser glorificado através da minha família. E não é por orgulho, não. É para as pessoas olharem e nós podermos dizer: a família é um projeto de Deus, e ela é sim bem-sucedida na terra, desde que você ande debaixo da direção de Deus. Não cai do céu, eu preciso me posicionar. Não tem a ver com religião, não tem a ver com doutrina, não tem a ver com um relacionamento com Jesus, profundo e íntimo. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Sabe, eu não sei se era isso que você gostaria de ouvir nessa noite, mas eu creio que o Espírito Santo, ele já está testificando aí dentro do teu coração. Eu não tenho dúvida disso. E eu digo a você: não há segredos, não há coisas mirabolantes, meu irmão. Tudo é muito simples, tudo é muito prático, porque o nosso Jesus, ele é simples e prático. Somos nós que dificultamos, somos nós que criamos um monte de coisas, quando na verdade o sangue de Jesus vertido naquela cruz deu a mim e a você acesso a tudo, a tudo. O véu se rasgou e o caminho se abriu, e eu e você hoje temos direito de ter um relacionamento de um pai com um filho, com o próprio Deus. Basta você escolher isso, basta você decidir isso na sua vida. Enquanto o ministério de louvor, ele vai ministrar essa canção, eu peço a você, aí no teu lugar, que você vá falando com o Senhor, que você vá se decidindo no seu lugar. Talvez você ouviu aqui nessa noite, e você olha para você e vê que você é um religioso, uma religiosa, e talvez nessa noite você queira realmente sair desse lugar e realmente viver um relacionamento com Deus, com Jesus. Basta você abrir a sua boca, porque Ele está aqui.
e dizer: Jesus, eu quero me relacionar contigo. Enquanto você vai sendo ministrado por essa canção, não se preocupe com as pessoas que estão do seu lado, não se preocupe com nada, agora é entre você e o Senhor. Fale com Ele, abra o seu coração para Ele, rasgue o seu coração, seja verdadeiro e tome uma decisão nessa noite. Não fique mais em cima do muro, escolha de uma vez por todas. É isso que o Espírito Santo de Deus está dizendo aqui. Escolha, meu filho. Se você quer que a sua família, você e sua família sirvam ao Senhor, tome hoje uma decisão, e você vai ver o que eu vou fazer em pouco tempo com a sua família. Mas é uma decisão.